Bom, hoje eu gostaria de falar sobre este livro aqui, Mentiram para mim sobre o desarmamento, de Benê Barbosa e Flávio Quintela, né? É um livro que, como o próprio nome diz, fala sobre o desarmamento, lógico, né? E também, como o próprio nome diz, como o próprio título diz, o livro fala sobre as mentiras que são ditas a respeito de desarmamento, tanto pelo governo, que é quem está nos desarmando, como pelas pessoas que são desarmamentistas, principalmente a esquerda, a imprensa esquerdista, né? E os intelectuais, né? Que o livro coloca entre aspas quando fala desses intelectuais esquerdistas que tentam enganar a população a respeito disso, né? Então, o livro ele é um livro bem simples de se ler, é um livro de fácil leitura, um livro não é muito grosso, tem cerca de 170, 180 páginas. Mesmo assim, ele tem dois anexos. Os capítulos são bem tranquilos, são bem curtos, né? Por quê? Porque quem sabe o que está falando não precisa tergiversar, né? Vai direto ao assunto e mostra os argumentos e comprova aquilo que está dizendo. E o livro contém 10 capítulos, sendo que cada capítulo é uma mentira que é contada, que ele vai desfazer essa mentira, né? Nove capítulos servem para isso, e o 10º capítulo é como que um resumo dos outros 9, né? Então, vamos começar. Eu vou colocar só as ideias principais. Os argumentos são sólidos, são bons, mas para o vídeo não ficar muito comprido, vamos colocar apenas as ideias principais a respeito de cada capítulo. Volto a dizer, recomendo que leiam o livro. Então, primeira mentira. O governo quer desarmar as pessoas porque se preocupa com elas. Na verdade, o governo quer desarmar as pessoas porque quer ter um melhor controle social sobre elas. Todo governo autoritário, principalmente o governo de esquerda autoritária, fez isso. Primeiro desarmou a população para depois ter um total controle sobre ela. É só olhar a história, ver o que aconteceu em Cuba, ver o que aconteceu na União Soviética, ver o que aconteceu na Venezuela, que está acontecendo, né, na Venezuela, ver o que aconteceu na Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte chega ao ponto da população ter que fingir que adora o ditador e ai de quem não fingir que adora, né? Então, o objetivo do governo é esse, não é que ele adora a população, não, o governo quer ter controle sobre a população, por isso que a desarma, né? Segunda mentira, as armas matam. Mentira, na verdade a arma não mata, quem mata são as pessoas. As armas são apenas um instrumento de morte, é verdade, para quem quer usá-las para isso. Mas quem mata são pessoas, não são armas. E a pessoa que quer matar, se não tiver disponível uma arma de fogo, vai usar qualquer outro meio. Vai usar uma faca, vai usar uma corda, vai usar a desganadura, vai empurrar a pessoa num precipício, enfim, vai fazer qualquer coisa para atingir seu intento, né? Então, a arma de fogo não mata, quem mata são as pessoas. Terceira mentira: países desarmados são mais seguros. Mentira. O livro coloca estatísticas que comprovam que quanto mais armada for a população, mais seguro o país é. É só comparar países onde a população tem bastante acesso às armas, como os Estados Unidos e a Suíça, com países onde a população não tem livre acesso às armas, como é o caso do Brasil, né? Nós estamos vivendo num país cada vez mais violento e a população cada vez menos armada, né? Quarta mentira: as armas dos criminosos vêm das mãos dos cidadãos de bem, né? Por que é mentira? Porque se nós formos pegar as estatísticas, né, mesmo estatísticas vindas do governo, que são estatísticas que não são confiáveis. Por quê? Porque o governo, quando faz essas estatísticas, por exemplo, não considera as armas artesanais, não considera armas provindas de países onde não há controle de armamento, né? Enfim, o governo coloca de fora diversos tipos de arma. Então, mas mesmo assim, mesmo considerando essa estatística dada pelo próprio governo, apenas 1/4 das armas que são utilizadas pelos criminosos advieram dos cidadãos de bem,
que de alguma forma perderam essas armas para os criminosos, apenas 1/4. E os outros 3/4, né? Então, na verdade, a arma dos criminosos não provém dos cidadãos de bem. Até porque criminoso, por ser criminoso, ele não está preocupado com a lei. O criminoso não vai entrar em uma loja e comprar uma arma e querer registrar essa arma para depois sair cometendo crime. O criminoso vai buscar as suas armas de uma maneira escusas, né? Através do contrabando, através de outros criminosos, ou até mesmo roubando armas, sim, de cidadãos de bem. Mas, na verdade, as armas que os criminosos usam, somente 1/4 delas, mesmo considerando essas estatísticas, somente 1/4 delas provém dos cidadãos de bem, né? Agora, poderíamos argumentar, então, mas vamos pelo menos tirar esse 1/4 de armas de acesso aos criminosos, né? Seria melhor que 0% dessas armas viesse dos cidadãos de bem. Acontece o seguinte, se os criminosos não tivessem acesso a esse 1/4 de armas, eles iam procurar armas de outras formas, como a gente acabou de falar. Criminoso não está preocupado com a lei, certo? E o preço a pagar por isso também seria muito alto, ou seja, teríamos que desarmar completamente todos os cidadãos de bem para que os criminosos tivessem acesso a 0%, para que os criminosos não tivessem acesso às armas dos cidadãos de bem. Seria um preço muito alto a pagar para isso, né? Então, quinta mentira. As armas são produzidas apenas para matar. Na verdade, as armas têm 2 tipos de utilização. Um é ofensivo, que é usado pelos bandidos, pelos fora da lei, e outro defensivo, que é usado pelos cidadãos de bem e pela polícia. Então, na verdade, armas não são feitas para matar, armas são feitas para defender. Primeiramente, para se defender, para a defesa. E armas, elas salvam muitas vidas, né? Acontece o seguinte, vamos supor, um ladrão vem assaltar um cidadão. Esse cidadão reage e consegue, através da sua reação, evitar que o assalto aconteça. Isso não vai entrar nas estatísticas. Esse cidadão não vai até uma delegacia registrar a ocorrência que sofreu uma tentativa de assalto e conseguiu debelar daquele assalto. Não, isso não entra nas estatísticas. O que vai entrar nas estatísticas são os assaltos bem-sucedidos dos ladrões, né? Inclusive a imprensa vai noticiar largamente isso, né? Então, na verdade, as armas, elas salvam muitas vidas. Ao invés de matar muitas vidas, elas salvam. Muitas vezes, só pelo fato de você apontar a arma para um meliante, ele já vai desistir do crime. E isso acontece, só que não entra nas estatísticas, né? Sexta mentira. Armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. Outra vez, o livro coloca estatística do próprio governo, do próprio Ministério da Saúde, onde com as causas de mortes acidentais. E a arma de fogo está em 9º lugar a respeito de mortes acidentais, ou seja, 0,7%. Se eu estou bem lembrado da estatística, é isso. 0,7% de mortes acidentais ocorridos com crianças provém de armas de fogo. Em primeiríssimo lugar está o acidente de trânsito, né? No Brasil, todos sabem, morre-se muito no trânsito. Então, em primeiríssimo lugar. Depois vem outros acidentes, afogamento, quedas, sufocamento, principalmente no caso de crianças, né? No caso de adultos, a arma de fogo está em 5º lugar, não em 9º. Mesmo assim, é um número ínfimo, né? Adultos também morrem em primeiro lugar por causa de trânsito, mas tem muitas mortes, por exemplo, decorrente de quedas, né? Ou seja, no trabalho, adultos morrem muito trabalhando no Brasil, né? Então, as armas de fogo causam muito poucos acidentes, certo? Agora, ninguém jamais falou para, por exemplo, tirarmos os automóveis de circulação, porque muitas pessoas morrem de acidente de trânsito, né? Ninguém nunca falou em proibir as piscinas, porque crianças morrem afogadas nas piscinas, né? Mas fala-se em proibir as armas de fogo porque um acidente ou outro acontece devido às armas de fogo. Então, na verdade, esse é um argumento muito pífio. Outra mentira, 7ª mentira.
as armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes, né? O livro coloca isso claramente, que isso é uma desonestidade intelectual, não só da imprensa, como daqueles intelectuais, como o livro coloca entre aspas, né? Então, eu vou ler esse trecho que eu copiei do livro, né? Que ele diz o seguinte: este é, no entanto, um pensamento bastante enganoso, por 4 motivos. Primeiro, ele abre portas para uma violação da liberdade individual, pois sempre que o governo ganha poder para controlar algum aspecto de sua vida, você perde um pouco da sua liberdade. É o que se falou da primeira mentira. O objetivo principal do governo é ter um controle social sobre as pessoas. Segundo, ele assume que há uma relação clara entre mais controle e mais resolução de crimes, deixando de lado, como sempre, os benefícios do uso defensivo da arma, né? Então, as armas trazem mais benefícios para o cidadão de bem do que malefícios. E o governo e essas pessoas deixam de lado os benefícios. Terceiro, ele ignora o custo-benefício dos controles e o impacto que esse tipo de atividade causa às forças policiais. Ou seja, quando a polícia está mais preocupada em controlar as armas, como, por exemplo, fazer o registro delas, a polícia não está combatendo o crime, né? Está controlando o cidadão de bem que quer ter a arma para a sua defesa e não está combatendo o crime nas ruas, né? E ele ignora os detalhes e estudos técnicos sobre a balística, criando um paralelo falso com as impressões digitais humanas. Aí ele está falando da balística que é feito com as armas, né? Quando uma arma atira, ela deixa marcas nos projéteis que são como se fossem digitais nos humanos, certo? Só que tem um porém. Quanto mais você atira com essa arma, mais essas digitais, entre aspas, são mudadas, porque o cano vai sendo mudado pelos tiros, né? O impacto do projétil que passa pelo cano faz com que essas, entre aspas, digitais mudem também. Então, esses exames não são 100% precisos, eles falham também. Oitava mentira: o desarmamento tem diminuído a criminalidade no Brasil, né? Aí ele coloca de novo as estatísticas, inclusive as estatísticas oficiais do próprio governo, que demonstram que o desarmamento não diminui a criminalidade. Pelo contrário, quanto mais a população está sendo desarmada, mais a criminalidade está aumentando. E a nona mentira: qualquer cidadão de bem pode comprar e possuir armas no Brasil, né? Por que isso é mentira? Isso é só na teoria, mas na prática não. Porque se você quer comprar uma arma, você que é um cidadão, você quer simplesmente ter uma arma em casa para poder se defender, caso um assaltante venha querer entrar na sua casa, por exemplo, você vai ter que passar por uma burocracia enorme e vai ter que justificar o porquê você quer ter uma arma. Você não pode dizer, por exemplo, simplesmente eu quero me defender, quero ter uma arma em casa para poder me defender caso precise. Você não vai ter essa arma. Você vai ter que justificar a necessidade de possuir uma arma. Por exemplo, você é um caminhoneiro que pode ser assaltado na estrada, então você está sendo ameaçado. Enfim, tem que ter uma justificativa muito plausível para você ter a autorização para adquirir essa arma. E mesmo assim, essa autorização é discricionária. Você vai depender de um delegado federal que vai analisar a sua argumentação, e se ele achar que a argumentação é válida, ele vai autorizar. Se ele não achar, não autoriza e pronto. E não tem que justificar, assim. Tem que justificar, sim. Não, o ato administrativo é justificável, é justificado. Tem que justificar. Mas ele pode simplesmente acolher ou não a sua argumentação. Então, essa história de que qualquer cidadão pode comprar e possuir arma no Brasil é mentira. Então, eu recomendo que você leia esse livro, mesmo que você seja a favor do desarmamento, né, ou contra esses argumentos que o livro está colocando, pelo menos para ter um parâmetro de comparação, né? Porque não se trata aqui de debate de nós contra eles. Vamos provar que nós estamos certos e eles estão errados, né? Seja de um lado, seja de outro. Não, trata-se de colocar a realidade, certo? E o livro faz isso muito bem.
Então eu recomendo, mesmo que você seja favorável ao desarmamento e contrário ao livro, leia o livro, conheça esses argumentos, eu tenho certeza, você vai estar bastante propenso a rever a sua posição. É isto.